De maneira geral, você também acha que a internet é uma terra sem lei? É muito louco, né? Que a gente tá aqui tendo uma conversa e as pessoas que estão nos acompanhando estão na internet, né? A internet, ela faz parte da vida das pessoas o tempo inteiro. Se você tem uma dúvida, você checa na internet, você se comunica pela internet, você fala, você acompanha pessoas pela internet. Então, ela está muito presente. Você toma decisões individuais e coletivas, muitas vezes, né? Imagina que quem vai desenhar um projeto de lei, muitas vezes faz uma pesquisa na internet também. Então, as decisões individuais e coletivas são baseadas na internet e nas informações que a gente acha na internet. Só que essa lógica de produção e circulação de informações na internet, ela é justamente o ponto aqui da nossa conversa, né? Que as coisas foram acontecendo sem regulamentação e isso afeta a vida das pessoas. Porque se eu me informo, converso, me comunico, assisto um conteúdo pela internet, tomo decisões, então, de alguma maneira, o que está na internet tem que ser regulado, regulamentado, acompanhado, para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Que a gente viva melhor. Um mínimo de organização, né? O mínimo de organização. Onde não há um mínimo de organização, você caminha para a implantação do caos, né? Exatamente. Cada um faz o que quer, né? A gente já fala até um pouco de caos, né? Nos estudos sobre internet, a gente tem um termo que chama infodemia, sobre internet, comunicação hoje em dia, né? No século XXI, que é muito baseado na internet, é claro, e nas redes sociais. A gente usa o termo infodemia, que é o excesso de informação e de desinformação associada, né? Você ficar recebendo um monte de conteúdo, e aí você acaba não conseguindo discernir o que é real do que é falso, o que é importante do que é desimportante. Você fica ansioso, porque você tem muito mais informação do que você consegue, inclusive cognitivamente, processar. Isso vai causando ansiedade e você começa a ter acesso a muito mais instrumentos e pessoas de referência. Então, você começa a se comparar seu corpo com o corpo do outro, com a sua vida, com a vida do outro. Isso vai criando um caos mesmo, caos informacional, uma infodemia. Então, realmente é um caos. E justamente por isso precisa ser organizado. E já tem sido organizado, né? Isso já está sendo feito em muitos países e agora a gente está debatendo aqui também. Isso é muito importante. Eu queria lembrar com você alguns casos que ocorreram recentemente e que mexeram diretamente com as vidas de pessoas e mexeram com a comunidade na internet e as pessoas em geral, né? Que é o caso da Choquei, né? Muita gente acompanha a Choquei. Em dezembro do ano passado, a Choquei publicou... A Choquei é uma página de fofoca, tá? E ela publicou uma conversa, aquilo que teria sido uma conversa entre o humorista Whindersson Nunes e uma jovem mineira de 22 anos. A Choquei, então, tinha cerca de 20 milhões de inscritos, de seguidores. E gente que acompanhava a Choquei, ali publicava, e se manifestava, cobrava coisas, né? Olhava e botava para frente. O fato é que esta notícia viralizou. A notícia do teórica conversa ou eventual relacionamento, a notícia viralizou, só que não era notícia. Era invenção, era fake news. Era mentira. Que coisa, né? E aí isso criou um pandemônio, isso, né? Com um resultado trágico, inclusive, né? Com um resultado trágico. É incrível que a Choquei, né, apareceu aí sempre dizendo assim, não, nós não somos jornalistas. Nós não temos que confirmar nada, nós não temos que checar nada. Nós simplesmente republicamos, só que eles botam no título assim, atenção, urgente, dramático, gravíssimo, né? E isso chama a atenção das pessoas. Uhum. Né? Inclusive se valem de elementos da comunicação jornalística, né? Que é como se fosse uma informação, uma breaking news que a gente fala no jornalismo. Né? Atenção, aconteceu um negócio aqui, você tem que prestar atenção. E tem um caráter
falsamente noticioso. É isso. Então isso chama Tem um caráter atenção, falsamente noticioso. causa uma grande confusão e eu volto até um pouco ao ponto que a gente estava falando no começo da nossa conversa, sobre o nosso modo de consumir informação. Se você pensar até há pouquíssimo tempo, né? Eu sou jornalista, você também. Até há pouco tempo, quem produzia informação eram jornalistas de empresas de jornalismo e era muito fácil, entre aspas, definir. Isso aqui é jornalismo, isso aqui não é. Inclusive, o jornalista tinha que ter diploma, as empresas de comunicação eram algumas, eram conhecidas, os meios de circulação eram claros, era a TV, o programa do rádio, era o jornal, o impresso, enfim. Mais recentemente, isso tudo foi ficando muito confuso, porque uma pessoa produz um conteúdo que tem cara de jornalismo, mas que não segue os preceitos de jornalismo, e ela diz, eu não sou jornalista, então eu não tenho que seguir. Mas eu tô aqui num lugar de informar e de usar elementos do jornalismo para chamar atenção. E quem está recebendo essa informação é muito difícil entender, peraí, mas isso aqui, da onde isso é sério ou não é? Ou isso é um veículo jornalístico, isso é um jornalista sério, ou isso é um canal de fofoca, mas o canal de fofoca também informa sobre fofoca, quer dizer, sobre celebridade, sobre o que seja. Um canal de fofoca pode inventar uma informação? Quem inventa uma informação é outra coisa, não é um canal do que seja, de esporte, de fofoca, do que seja, mesmo que não seja jornalístico, pode inventar, criar uma informação envolvendo vidas de pessoas. Isso no jornalismo é muito sério. É muito sério. A gente estuda, né, muitos casos em que não deu certo você dar uma notícia mais ou menos envolvendo pessoas, porque isso pode acabar com a vida de uma pessoa moralmente ou realmente, né? No caso como o do Choquei, que foi um caso que acabou numa tragédia. Então você não pode sair falando sem seguir preceitos éticos do fluxo da informação. Mas eu não tenho esses preceitos porque eu não sou jornalista. Mas eu chamo atenção. Quer dizer, isso tudo fica num limbo que é muito difícil para quem está recebendo a informação. Eu sempre digo que quem está recebendo é quem a gente tem que se preocupar, que não cabe a ela a gente jogar toda a carga nela. Não, mas essa pessoa tem que saber que isso aqui é jornalismo, isso não é, isso aqui é politizado, isso não é, isso é falso, isso não é. Não, a gente tem que ter, justamente, tem que ter uma regulamentação para que a pessoa consiga discernir. E aí ela decide o que ela faz com aquilo, né? Se vai seguir ou não, se vai acompanhar ou não. O jornalismo parte do pressuposto que ele tem um compromisso Exato. com o cidadão, para quem ele está falando, para quem ele está mostrando, para quem ele quer informar. Ele tem um compromisso com a qualidade, com a veracidade, né? Aqui, por exemplo, o Whindersson Nunes negou que ele tivesse tido qualquer coisa com a garota. Ele negou. Nós temos, inclusive, a fala do Whindersson, quando ele prontamente veio às redes sociais e falou: para com isso, que isso aqui não é verdade, né? Roda pra gente, por favor, Tiago. Pensando assim, o que fazer de uma maneira madura de não ser aquela pessoa que aponta e fala porque fulano é errado, porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que mandam. Das coisas da minha vida, das grandes merdas da minha vida, eu não ando ganhando com isso, não. Se eu falar uma vez perdido, e daí morrendo de medo do povo pensar que eu tô querendo ganhar com isso. Conversando com os amigos, assim, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento para ver se contribui pra gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que tá acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime pra denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas, mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada. Por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar, porque isso pode ser
danoso a um ponto que, cara, sério, depois disso eu vi muito relato de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet e que foi postado. Cara, às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam ali público para todo mundo, mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide, é quem ganha dinheiro com isso. É quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma champanhe, com os outros chorando com porra de notícia. Eu não gosto de meter religião no meio, porque eu respeito todo o credo, toda a religiosidade. Eu acredito assim, cada um acredita no que quer, mas eu acredito que Jesus existiu, vou tomando como base. Agora, como tudo se perde com o tempo, eu não sei se ele realmente gosta de ter 3 não, porque esse mundo aqui... É isso, né? A gente vai falar dessa questão de organizar, de regulamentar o que é isso, as dificuldades para fazer isso, mas ele foi exatamente naquilo que você estava dizendo, né? Jornalismo não oficial. Que é a informação com cara de jornalismo e que confunde. E essa coisa da responsabilidade, ele estava falando, eu estava pensando... Imagina, né, a gente na atividade jornalista, a gente está lá trabalhando como jornalista, né? Não importa a área, eu sempre falo, jornalista é jornalista, não importa se é de celebridade, de ciência como eu sou, de esporte, não importa. Generalista. Supondo que eu sou um jornalista que cobre celebridades, então eu recebi uma informação que alguém com a relevância do Whindersson, que é uma pessoa, né, que os jovens acompanham e querem saber da vida dele, teve lá uma conversa, ou terminou um namoro, ou começou um namoro com outra pessoa. No jornalismo, o que a gente faz? A gente consulta as partes envolvidas. Então, a primeira coisa que um jornalista faz é: Whindersson, tô sabendo aqui que você terminou um namoro, começou um namoro, sei lá o quê. Aí ele vai falar: não comecei, não terminei, enfim. Aí você decide publicar ou não com o lado das pessoas envolvidas. Jamais você publica uma notícia sem envolver uma parte diretamente ou sem tentar envolver. No mínimo, você tem que consultar o assessor de imprensa ou advogado, se for um caso criminoso, ou a pessoa diretamente. Enfim, você não sai publicando coisas sobre pessoas sem ouvir as pessoas. Isso, no mínimo, é irresponsável. É, no mínimo, irresponsável. E isso não existe no jornalismo. Se isso for feito no jornalismo, isso é um erro. E para erros, o jornalismo tem protocolos, inclusive de correção, de errata, cada veículo dá um nome, enfim, ao contrário do que a gente publicou, isso é aquilo, enfim, existem mecanismos, até porque, né, toda instituição social, assim como a imprensa, é passível de erros. Então, os erros têm que ter mecanismos de serem corrigidos. Mas erro é uma coisa. Agora, você deliberadamente fazer esse jornalismo não oficial, que está publicando uma mentira, aí isso é uma outra loucura. Isso tem que ser olhado com muita atenção. E a garota envolvida nessa história toda, ela veio a público também pedir que as pessoas parassem, porque as pessoas passaram a agredi-la, ela passou a ser cruelmente perseguida, né? Aí tem o rosto da Jéssica, a imagem dela. Nós temos alguma coisa dela quando ela pediu para as pessoas pararem com as manifestações, com as publicações. É uma coisa muito louca. E as pessoas continuaram, olha aqui, ó. Olha o texto dela. Primeiro, que eu jamais imaginei ter que me pronunciar sobre seja lá o que for. Não sou famosa, nunca quis ser, eu não ia dizer nada, papapá. O intuito aqui, no segundo período, é me ridicularizar, da mesma forma que já tentaram outras vezes. Já perdi pessoas que amava por conta desse tipo de coisa. E lá no final, no último período, ela diz: isto já passou muito do limite, não teve graça. As pessoas estão exagerando demais. A justiça do homem é falha e casos assim nunca dão em nada para quem pratica maldade. Mas cuidado que a justiça de Deus não falha. Enfim, é a Jéssica pedindo naquele momento que as pessoas parassem. Só que as pessoas não pararam. E aí ela não aguentou. Sim. Ela não aguentou e tirou a própria vida. Sim. Isso é muito sério. Até essa questão do que é a internet e a informação, os ataques, seja por difamação, seja por criar uma notícia envolvendo uma pessoa, ou seja, atacar deliberadamente uma pessoa, jornalistas, né, muitas vezes são atacados, ou enfim,
às vezes por um posicionamento político. Isso cada vez mais a gente está percebendo que um ataque virtual para a nossa saúde mental, ele é tão sério quanto eu sair na rua e as pessoas saírem me xingando de maneira presencial. É muito sério. A pessoa sente aquele ataque de maneira real, porque ele é real. As legislações hoje que estão olhando para isso estão tratando de maneira real. Então, uma pessoa que, de repente, começa a receber algumas, ou no caso dela, milhares de mensagens de ataque, ela realmente está sendo atacada por milhares de pessoas. Isso é muito forte. É como você sair no meio de um estádio de futebol e ser xingado e vaiado pelo estádio inteiro. Então, isso agora a gente está... Estou falando agora porque de uns anos para cá a gente começou a perceber que isso é real. E é muito grave, justamente, novamente, por isso que tem que ser regulamentado. Quer dizer, eu não posso... Hoje, as leis que olham para esse tipo de crime, né, inclusive ameaça, já tratam da mesma maneira. Ou, muitas vezes, até intensificam, né, a punição para o ataque que é virtual, porque a pessoa até se sente mais protegida atrás do computador e ela agride mais.